Pode começar, professor. Olá a Pode começar. todos e todos, olá a todas e todos, é um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês para a gente continuar falando de oceano, né? A gente está hoje aqui no dia 16 de novembro, é o dia da Amazônia Azul, é o dia em que a gente está no Brasil comemorando esse espaço marítimo sobre o qual o Brasil tem jurisdição para utilizar os seus recursos e também para zelar. E em comemoração a esse dia, a gente tem aqui um grande presente que vocês vão ter o prazer de conhecer, que é o lançamento desse livro fantástico chamado Amazônia Azul, Brasil Marinho. A gente aqui planejou uma série de falas com os autores, com os editores, os organizadores desse livro, para que vocês conheçam um pouco, não só o conteúdo dele, mas as histórias que estão por trás, as histórias que ocorreram e que ajudaram a construir essas narrativas que vocês vão poder ver aqui. Então, creio que vocês vão ter um momento muito, muito interessante. Já tive o prazer de poder olhar o material e creio que vai ser um sucesso. Bom, temos aqui várias pessoas super interessantes, super importantes em relação às suas trajetórias, seja na editoração, seja no jornalismo, seja na oceanografia, seja no ativismo. Enfim, a gente tem pessoas aqui que têm um ponto de convergência, que é o oceano. Então, eu queria aqui já apresentar para vocês a Andrea Jacobson, que foi a grande idealizadora e mentora e, a gente pode dizer, maestra, né? Maestrina desse produto, desse livro, e que, com o apoio do Fábio Iscarano e do David Z, aglutinou uma série de pessoas, de personalidades, de militâncias, né, em relação ao oceano para produzir esse material. Vocês vão ter oportunidade aqui de ouvir, né, o Frederico Brandini, né, a Ana Carolina Lobo, o Marcelo Mota falando aqui, né, o próprio Fábio falando de capítulos específicos, e vão ter um diálogo muito interessante com a Cristina Serra, que capturou, levantou, garimpou uma série de narrativas, uma série de histórias super interessantes sobre temas muito variados. Então, a gente vai ter alguns momentos nessa live para a gente ter, então, a apresentação do livro, né, da trajetória da Andrea na construção de produtos relacionados ao oceano, né? Depois a gente vai, então, ter um contato com os capítulos em si, com uma apresentação inicial do David e do Fábio sobre a lógica do livro, e depois que os autores dos capítulos mencionaram, falarem, né, brevemente sobre a estrutura e por que eles pensaram aquilo lá, está nos capítulos, a gente vai então passar para a Cristina para ela poder então fazer uma apresentação dessas narrativas, abrindo então a possibilidade de diálogo com os outros autores. E no final, a gente então faz uma rodada de perguntas e respostas, né, e a gente gostaria muito que vocês que estão aí assistindo mandassem suas perguntas, seus elogios para o material que vocês vão ver, enfim, tá bom? Eu sou Alexander Turra, sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. E agora eu queria apresentar para vocês, vou trazer aqui a Andrea Jacobson, que é a grande responsável pelo que vocês vão ver. Andréia, é um prazer imenso te conhecer, a gente se conhece há pouco tempo, né? A gente se conheceu por conta dessa iniciativa, é um prazer tremendo e eu queria te dar os parabéns pela iniciativa de trabalhar, de trilhar um percurso nesse caminho, que é o caminho do oceano, que eu sei que não é a sua área original de formação, e por isso que eu queria multiplicar por 10 esse agradecimento que eu estou te fazendo. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho. Enquanto a Andrea fala, pessoal, eu vou projetar aqui algumas imagens do livro só para vocês irem tendo o gostinho do que vem pela frente. Tá bom? Andrea, muito bem-vinda. Alexander, muito obrigada pelo convite, obrigada por nos permitir compartilhar essas visões sobre o oceano, sobre as quais nós trabalhamos nos últimos 2 anos. Na verdade, é uma felicidade hoje poder comemorar esse livro, porque desde a ideia, desde o convite aos autores, o desenvolvimento, a diagramação, foram-se
quase 3 anos de trabalho. E eu queria também agradecer ao pessoal da Cátedra Unesco da USP e à ECOA Rio por divulgarem esse encontro nosso aqui hoje, no Dia da Amazônia Azul, e contar um pouquinho assim como nós conseguimos realizar esse livro, né? Em princípio, eu preciso começar já agradecendo aos patrocinadores que todo ano nos apoiam e incentivam a realizar livros muito complexos, porque um livro ilustrado como esse, ele envolve fotógrafos, vários autores, muitas revisões, é um livro bilíngue. Então, eu gostaria de agradecer, primeiro, a Lei de Incentivo à Cultura, e depois a Companhia de Navegação Norsul, que é uma parceira maravilhosa, a Subsea 7, a Faros Investimentos, a Aspro Serviços, e ao apoio de empresas também que anualmente estão aqui ao nosso lado, como a Atlântida Administradora, a Somate Contadores, a Apsis Consultoria, a Dinsmore Compass, a Bibas Dermatologia e Cirurgia Plástica e a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Agora, sobre o livro, né, assim, eu comentei com o Alexander quando nós nos conhecemos, que o estúdio editorial, o nome da minha empresa é Andréa Jacobson Estúdio Editorial, ele abriu as portas no ano 2000. Naquela época, eu tinha um foco em artes plásticas que foi mudando ao longo do tempo, porque me pareceu que o meio ambiente ele demandava uma certa urgência. No meu período de vida, eu vi muita coisa se perder, muita coisa que eu admirei na natureza, eu vi se perder. Então, no início, eu comecei a fazer livros, por exemplo, sobre a cidade do Rio de Janeiro, que abordavam muito essa relação, como que a cidade se colocou nesse espaço no qual ela se instalou, né? Como que a urbanidade lidou com uma natureza no Rio, especialmente generosa e bela, ela lidou de uma forma boa ou ruim? Eu percebi que muitas vezes não era muito boa. Então, mais tarde, nós começamos a trabalhar com instituições muito fortes, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Centro Nacional de Conservação da Flora, o CNC-Flora, a Conservação Internacional, e vimos desenvolvendo muitos títulos nessa área de meio ambiente. Hoje, passados, acreditem, 20 anos, nós comemoramos mais de 100 títulos, o que eu acho que é uma vitória. Realmente, isso exige muita luta. E há cerca de 5 anos, eu comecei a trabalhar com uma parceira muito bacana, que é a Mais Arte Marketing, da Jaqueline Menaei, que tem uma visão de mercado que eu não tinha. Então, nós compartilhamos muito assim do que as pessoas estão falando, o que interessa às pessoas nesse momento. E aí nós partimos para chamar os parceiros fornecedores de conhecimento, né? No caso do termo Amazônia Azul, nós deparamos primeiro com esse termo, Amazônia Azul. O que é Amazônia Azul? E vimos que ele foi um termo cunhado pelo almirante da Marinha, Roberto de Guimarães Carvalho, para comparar a extensão desse território marinho brasileiro à extensão da Amazônia Verde, porque eles são semelhantes, são áreas gigantescas. O que o Brasil quer com esse território marinho? Como o Brasil lida com ele? De quem ele é? A quem ele pertence? Ele é meu? Ele é de uma empresa? Do que ele é composto? Que tipo de vida há ali? Há recursos vivos, não vivos? Como eles são explorados? Então, nós pensamos em chamar o David e o Fábio Scarano, que são pessoas muito ligadas não apenas aos oceanos, mas ao uso da natureza, à compreensão da natureza e mesmo à contemplação da natureza, porque a natureza ela não foi feita para o nosso uso particular. E isso é muito pautado nesse livro que nós agora terminamos e estamos colocando à disposição do público. Então, eu nesse momento, gostaria de passar a palavra para o Fábio Scarano e para o David Zee, para que eles, então, desenvolvam para vocês, né, para o público todo, e mostrem como foi que eles pensaram, como foi que nós pensamos, porque eu gostaria de deixar muito claro que um livro ele é uma grande construção, ele é uma construção de todo mundo que trabalha comigo, da minha assistente Renata, da designer que empacotou tudo isso que nós conseguimos reunir em termos de fotografia, que é a Glória Flalo, e os muitos fotógrafos que emprestaram seu talento, porque foi gente que
foi lá para Trindade, foi para o arquipélago de São Pedro e São Paulo, foi para Abrolhos e trouxe essas maravilhas do território marinho brasileiro para que nós possamos contemplá-las. Por fim, eu gostaria de encerrar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, porque o livro ele tem a virtude da permanência, mas ele não se espalha tão facilmente quanto uma live. Então, realmente, eu agradeço novamente ao Alexander por nos permitir essa distribuição de conhecimento, um pouquinho desse conhecimento aqui hoje à noite. Então, muito obrigada. E, Fábio, Oi, André, já vou passar a palavra para eles aqui, que eu vou subir a imagem para eles poderem usá-la, mas é o nosso papel. O papel da cátedra é fazer isso, tentar fazer com que esse conhecimento chegue o mais longe possível na sociedade. Alexandre, eu queria só te pedir, se você pudesse, que passasse as páginas iniciais, porque ali tem o título do livro. Sim. Pode ser? Sim. Eu vou voltar aqui, então, à apresentação do material, e daí já passo a palavra. Né? Vocês estão vendo a tela? Sim. Uhum. Maravilha. Então, vocês estão vendo aqui, eu vou voltar aqui para... Essa aqui é a primeira página, né? Você já estava mostrando ela ao falar, com o nome aqui do livro, né? Essa imagem está lindíssima, né? E aqui os patrocinadores, enquanto você falava, eles estavam aqui expostos, né? Aqui a gente tem essa imagem maravilhosa, né? Dá vontade de estar lá agora, né? E a gente tem, então, aqui a parte do prefácio, em que a ideia é passar a palavra para o Fábio e para o David comentarem um pouquinho de como foi, né, essa concepção, e depois fazer a apresentação geral aqui dos capítulos que a gente vai ter na sequência. Fábio, David, a bola está com vocês. Legal. Olha, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo. Turra, super agradecimento por botar esse espaço aqui à nossa disposição. Muitíssimo agradecido, Andréia, por, mais uma vez, né, a gente fazer essa parceria, mais um livro bacana saindo. David, mais uma vez, trabalhando junto da gente. Esse time de autores aí, sensacional. Então, assim, por tudo, é uma satisfação imensa, né? Eu acho que o que a Andréia destacou... Bom, e outra, né? Tem ainda 2 aniversários, né? O Dia da Amazônia Azul, hoje, dia 16 de novembro, e o aniversário de 20 anos da Andréia Jacobson Studio. Então, muita festa, assim, muita alegria assim, para nós nesse dia. E como a Andréia falou, assim, a construção de um livro é um trabalho mesmo de muitas mãos e muitas mentes e de muitos corações, né? E esse não foi diferente. Eu vou contar o meu lado da história, porque tem diferentes percepções, né, de como isso ocorreu, mas eu me lembro, eu estava participando de um seminário que teve organizado pela Fundação Boticário, por outros parceiros envolvidos lá no Museu do Amanhã. Isso tem uns 2 anos. E eu fiquei encantado com aquele seminário. Primeiro, quem abriu uma palestra sensacional foi o professor Frederico Brandini, que está aqui, que daqui a pouco vai estar falando para vocês. Ele conseguiu, em 15 minutos, falar tudo sobre o mar, assim, no mundo todo. Fiquei encantado com a fala dele, como é próprio do professor, um espetáculo. E, naquela mesma ocasião, tinham algumas pessoas que não eram acadêmicas, mas que tinham a vivência de mar. Então, vários dos que estão nas entrevistas que a Cristina fez estavam naquele dia ali. Aí eu saí dali super feliz, porque assim, a Andréia foi super gentil aqui, falando que eu entendo de mar. Eu, do mar, eu sou um curioso, assim, eu sou um aprendiz. E aí, a gente, à medida que a gente foi montando esse livro, assim, com o David, que já é um conhecedor profundo do mar, e a gente monta esse time de autores aqui, é como eu estar organizando o pensamento de vários professores meus. Então, foi uma satisfação imensa esse processo, e que nos trouxe até aqui, né? E aí foi interessante, porque eu vi esse evento, fiquei super animado com aquilo, achei super legal essa ideia, né, dessa combinação dos acadêmicos com a turma que vive no mar, vive do mar na prática, contando histórias. E deve ter passado, não sei se 2 ou 3 semanas, a Andréia me liga, a gente já tinha um histórico aí de colaboração em alguns livros anteriores,
E a André falou, olha, Fábio, a gente está com essa ideia aqui de fazer um livro Amazônia Azul, queria que você e o David me ajudassem a organizar. Eu falei, pô, não acredito, assim, o negócio foi uma coincidência cósmica, assim, e na hora topei. E aí, a nossa ideia, o que a gente foi combinando era isso, porque a ideia da Amazônia Azul, como o Turra explicou super bem para a gente, é essa área que pertence ao Brasil, né, e que tem uma determinada geografia, um espaço. Mas quando a gente fala nessa coisa da área e do espaço e quantos quilômetros quadrados são, dá uma impressão de posse, né? E, na verdade, assim, a gente não tem o mar, né? O mar que tem a gente. A gente veio de lá, a nossa vida é muito relacionada ao mar, quer você viva na beira-mar ou não. Então, o mar que nos tem, né? A gente não tem a natureza que nos tem. No fundo, ele não tem a vida é que nos tem. Então, a ideia do livro era menos a gente explorar o mar como fronteira e mais o mar como elo. Essa que era a ideia. O mar que liga continentes, o mar que liga as pessoas, o mar que liga a hidrosfera e a geosfera e a biosfera com a atmosfera. E, no final das contas, a gente passar uma percepção para o leitor da completa conectividade e interdependência do mar para com a terra, do vivo para com o não vivo, das pessoas com os não humanos, da água com ar, da água com solo. Então, é mais ou menos isso que a gente tenta fazer com esse livro, e daí a gente, assim, o próximo passo, a gente entra em acordo acerca do tema, o próximo passo é a gente pensar em quem a gente vai chamar para ajudar a montar isso. E tinha ainda esse outro componente, que é um componente que é muito importante, né? Assim, no caso marinho, no caso terrestre também, mas no marinho tem um destaque muito grande, que é o natural com o técnico e o tecnológico, né? Na medida que tem todo um componente tanto de uso como de conservação marinha que requer e que demanda tecnologias mais modernas e tal. Então, com esse cenário, aí a gente foi pensar, né, nas pessoas, e aí temos esse time, tem aqui, meu queridíssimo Marcelo Mota, que dá uma visão geográfica, espacial do mar. A gente tem o professor Frederico, justamente, né, a gente pediu para ele, Frederico, na linha daquela palestra, tá ótimo. E ele, foi muito além, um show também, o capítulo dele, o capítulo do Marcelo. Esses capítulos, eles meio que se misturam, assim, é muito gostoso. Eu adorei trabalhar nisso e ver esse resultado final. A Carol, né, da WWF, outra querida amiga, você vê as coincidências, né? Foi por volta um pouco nessa época, chamam eu e Ana Carolina Lobo, aqui, minha querida Carol, para fazer uma sessão no evento lá em São Paulo, chamado Brain Space, uns colegas neurocientistas que exploram ali umas ideias, né, de futuro e tal, e pediram, e eles puseram eu e a Carol numa mesma mesa para a gente discutir tecnologias, né, e a relação da tecnologia com a natureza. E eu assisti a fala da Carol, fiquei impressionado assim, com as coisas, né, que ela estava fazendo, estudando e se envolvendo referente a tecnologias para a conservação da diversidade marinha. E aí não deu outra, a gente na hora convidou ali a Carol para fazer parte disso. Então, o David traz para a gente uma visão, né, de que ele vai falar para nós mais daqui a pouquinho sobre essa circunstância nossa marinha hoje, da Amazônia Azul, e traz uma visão de futuro. E esse ponto que o Turra e a André destacaram muito bem, que é a contribuição da Cristina, que eu acho que dá um sabor super legal ao livro, que é dessas entrevistas com pessoas, aí as mais variadas, e ela vai explicar para vocês sobre a vivência delas em relação ao mar. Então, como a nossa ideia é essa de misturar, né, o mar com a terra, a hidrosfera com a atmosfera e com a geosfera, o vivo com o não vivo, a gente achou que a narrativa não podia ser uma narrativa só técnica, científica. Então, assim, a narrativa tem essas três partes, né? Tem um lado mais técnico, científico, que traz muita coisa da história, muita coisa do presente, muita coisa da visão de futuro. Tem a parte que a Cristina traz, que são as pessoas que estão ali no dia a dia do mar, que estão pegando onda, que estão pescando,
que estão estudando também. Então, ela traz essas diferentes visões para a gente com as entrevistas que ela fez. E essa terceira parte, que é um negócio espetacular, que são as imagens. Aí vocês estão vendo algumas, as fotos, e como o André destacou, a contribuição dos fotógrafos para esse livro é um negócio impressionante, né? Então, são, para mim, 3 narrativas que se misturam. Uma narrativa, vamos chamar assim, de popular, das pessoas que estão lá na ponta, lidando com o mar todo dia. Uma narrativa um pouco mais técnica e científica, uma narrativa, a meu ver, completamente artística, da qualidade dessas imagens, dessas fotografias, das gravuras, algumas históricas também. É um capítulo meu que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre ele para vocês, a parte histórica. E aí eu acho que essa que é aí a cara do livro, e eu espero que vocês possam em breve estar com ele em mãos para desfrutarem e terem os mesmos prazeres que eu tive ao lê-lo. Bem, Fábio, muito obrigado. Não, fantástica essa sua apresentação. Certamente você deixou todo mundo com água na boca, né? E antes da gente entrar nos capítulos especificamente, queria perguntar para o David se ele queria completar brevemente alguma coisa que você colocou. David, você gostaria? Sim, eu queria falar muito mais da questão dos objetivos, né? O que está por trás do livro? Como a Andrea falou, nós começamos esse livro há 3 anos atrás, 2017. Coincidentemente, em 2017, as Nações Unidas declararam a década da ciência oceânica, que começa a partir do ano que vem. Então, nada melhor para começar essa empreitada, né? Mostrar para a sociedade brasileira como ela pode participar. Nós precisamos equalizar as informações e de tal forma que as pessoas possam efetivamente entrar nesse processo, porque digamos assim, a ocupação, o uso sustentável do universo marinho, principalmente aqui do mar territorial brasileiro, não vai depender única e exclusivamente dos governantes, de nós cientistas, vai depender principalmente da sociedade brasileira. Então, nós precisamos informar a sociedade brasileira, nós precisamos dar instrumentos para que ela possa decidir efetivamente o que ela quer para o seu oceano, para o seu mar territorial. Então, esse livro tem como fundo exatamente trazer digamos assim, uma equalização das informações existentes até então, mostrar para a sociedade brasileira que antes dos benefícios do mar, nós temos deveres, nós temos responsabilidades. E nada melhor que a sociedade brasileira entenda essa questão para que possa efetivamente, né, orientar, pressionar os nossos governantes de tal forma que tenham uma política, que tenha financiamento, que tenha efetivamente subsídios para que os cientistas, né, a Marinha do Brasil e vários outros órgãos importantes para os oceanos brasileiros possam efetivamente fazer o seu papel. Então, a própria COI, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, estabeleceu 7 resultados desejados, né? Um oceano limpo, onde se cuide da questão da poluição e dos plásticos, né? Então, isso vai ter, dentro do próprio livro, nós vamos ter fotos e abordagens sobre essa questão, né? Que tenhamos um oceano resiliente, né? Que nós tenhamos um território, um litoral resiliente e saudável. Para isso, precisamos manter os manguezais, nós precisamos defender as restingas. A sociedade brasileira tem que entender o porquê que é importante manter os manguezais e as restingas, o que tem de serviços ambientais atrás disso, que a natureza demorou centenas, milhares de anos para fazer, e a gente, descuidadamente, podemos destruir isso em questão de meses. Então, nós precisamos a sociedade precisa estar informada, e esse livro vem trazer exatamente isso, essa questão da mentalidade marítima, né, que está faltando. Então, através desses capítulos dos livros e dos autores, dos colegas, amigos, que tanto abrilhantaram o conteúdo e a linguagem que está sendo usada aqui, de tal forma que a sociedade entenda que nós precisamos ter um oceano previsível, que nós precisamos ter um oceano seguro, né? Nós precisamos ter um oceano produtivo, mas principalmente a gente saber como usufruir desses benefícios de forma sustentável, porque a gente não pode usar uma única vez e as gerações futuras não terem isso para elas. Então, esse livro vem trazer esses fundamentos básicos, essas informações básicas, né? E o capítulo, inclusive, do futuro do Brasil, das tecnologias que o Brasil precisa, também está contido dentro do livro.
e um capítulo falando exatamente das perspectivas que a gente tem dos oceanos. Então, o Fábio descreveu muito bem como foi composto esse time, né? E eu estou falando um pouquinho desses objetivos. O que tem por trás do livro? Esse livro tem, principalmente, como principal função e objetivo, instrumentalizar a sociedade de informações para que ela possa efetivamente participar desse processo de construção de um oceano saudável, que nós não façamos os mesmos erros que nós cometemos em terra nos oceanos no futuro próximo. Perfeito, David. Acho que completou muito bem a fala do Fábio. E a gente tem, então, conhecimento, a gente tem arte, a gente tem emoção, vários ingredientes importantes para a gente buscar essa transformação da sociedade, que tem que considerar o oceano na perspectiva que vocês colocaram: saudável, resiliente, produtivo, tudo que a década do oceano pretende fomentar para os próximos 10 anos e além, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter, então, uma passada pelos capítulos. Então, o Fábio vai pegar a palavra na sequência e vai falar do capítulo Mar, elo entre tudo o que é vivo e não vivo, e o capítulo 1, Amazônia Azul em 3 tempos. Depois a gente vai passando para o Marcelo, o David, o Fred, a Ana, o David de novo, e depois a gente vai fazer uma mudança na forma, passando a palavra para a Cristina para ela trazer as percepções, as narrativas que ela conseguiu obter, conversando com várias pessoas muito importantes, muito relevantes dentro desse contexto, nas mais variadas áreas que a gente possa imaginar. Então, Fábio, eu vou te passar a palavra e eu vou pilotando aqui as ilustrações para te ir ilustrando aí para o pessoal. A palavra está contigo. Tá ótimo, Turra, obrigado. Muito legal ouvir o David também. Então, vocês já viram, né? O livro tem esses dois lados, né? Eu acho que ele tem muito de poesia e de celebração da beleza e da riqueza que é a vida no mar, mas ele tem também esse ângulo, que eu acho que é um ângulo importantíssimo que o David traz para nós, da realidade, né? Da oportunidade que o mar representa para a gente como sociedade e dos riscos que existem se a gente fizer mau uso, né, disso daí. Basicamente, eu acho que essa combinação diz muito. E esse capítulo inicial, né, o mar como elo entre tudo que é vivo e não vivo, eu acho que é um bocado isso que eu falei nessa primeira parte, essa tônica a gente traz nele, né, o mar como elo, né, isso do mar ser conexão entre os continentes e ter sido historicamente, seguir sendo caminho de encontro entre pessoas e não caminho de separação, né? Então, o mar, esse capítulo, ele vai um bocado nessa direção, e para isso eu uso muito a teoria de Gaia, dos cientistas James Lovelock e Lynn Margulis, dos anos 70, que trata a Terra como um supra-organismo vivo, onde todas as partes são interconectadas, interdependentes, e aí nesse capítulo a gente fala um bocado disso. Já no capítulo seguinte, aí a gente traz uma abordagem mais histórica, e o que me moveu nesse capítulo foi o seguinte: a gente que é da Terra, né, nós que somos que vivemos no continente, a gente olha para o mar, né, e é como se o mar fosse o outro ambiente, né, é outro lugar. E eu fiquei imaginando o mar, né, como sendo um ente que está aí todo esse tempo. Como que o mar contaria para a gente a história que ele viu se desenrolar aqui na nossa costa brasileira? Então, esse capítulo ele é mais ou menos dividido em 3 partes, né? Então, tem uma parte pré-indígena, que diz respeito ao povo dos sambaquis, que viveu aqui entre 60 e 5 mil anos atrás. Tem muito pouco registro dos sambaquis entre 60 e 12 mil anos, mas entre 5 mil e 8 mil tem muito registro assim, do tipo de vida que eles tinham. E, em paralelo, nesse período, povos da Ásia vieram pelo Estreito de Bering, chegaram na América do Norte, desceram até a América do Sul. Isso
e chegaram aqui por volta de 5 mil anos atrás, entre 3 mil anos atrás, e nesse momento se encontram com os sambaquis e substituem os sambaquis ali. Então, o nosso indígena, ele vieram lá da Ásia. Né? Então, a gente conta um pouco dessa primeira história dos sambaquis, lá atrás, 5 mil ou 8 mil anos atrás. Depois a gente fala um pouco dos nossos indígenas, né? Dos indígenas que os portugueses encontraram ao chegar aqui. Aí a gente traça um pouco essa história. O Brasil chegou a ter alguma coisa em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de indígenas, se estima em 1500, muitos deles concentrados aqui na costa. E a gente sabe, com a chegada dos portugueses, que aí é uma outra parte do livro, que é justamente dos portugueses até o tempo moderno. E daí o Marcelo pega e leva essa história adiante, né, para o tempo presente. E aí, na parte dos portugueses, a gente fala um pouco sobre a escolha que, tenho a impressão, infelizmente, foi a escolha que acabou sendo feita, né? E tem essas duas visões de mundo que se deram aqui logo na chegada dos portugueses. Uma era do Pero Vaz de Caminha, na carta que ele escreve aos reis de Portugal, dizendo que nessa terra, em se plantando, tudo dá. Né? Então, já traz uma percepção de uso. Diferentemente da carta do Américo Vespúcio, chamada Mundo Novo, que veio a cunhar um apelido para o nosso continente, de Novo Mundo, não foi por ter sido o último pedaço de terra geográfica a ser encontrado, mas sim por causa da Carta do Américo e o que ela enseja, que para mim é a grande utopia dos últimos 500 anos, é um mundo onde as pessoas têm amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza, e essa trilogia do amor, o Américo enxergou nos Tupinambás. Então, ele fala na carta dele que ele achava que os europeus tinham um bocado para aprender com essas pessoas aqui. E, infelizmente, não foi essa visão que preponderou. Eles não só aprenderam nada, como dizimaram os Tupinambás, boa parte dos nossos povos indígenas, e um pouco mais tarde trazem os escravos, né, e uma história de muita dor e sofrimento, que o lado bom é a gente ter hoje essas diferentes etnias convivendo aqui no Brasil e que compõem muito a nossa cultura. E aí tem um trecho que eu acho que eu vou até ler aqui para vocês, que eu acho que resume um bocado esse meu capítulo. É um trecho que corre sob o título Mar que Mistura, e o trecho diz assim: o mar é testemunha do tempo. Às suas margens, povos indígenas substituíram povos sambaquis, europeus massacraram indígenas e escravizaram africanos, utopias viraram distopias. Mas o mar viu também, com o tempo, as pessoas e povos se misturarem. Para Marcius, o naturalista alemão, o resultado dessa miscigenação seria inequivocamente o de vir a, entre aspas, formar uma nação nova e maravilhosamente organizada. Essa é a visão do Marcius no século XIX. Para Gilberto Freire, nosso grande sociólogo, essa característica do Brasil seria a base para o que ele chama, entre aspas, desenvolvimento da personalidade da humanidade do mundo moderno. Essas duas visões, que ainda não se realizaram, de certa forma, honram a utopia do paraíso terrestre, sugerida por Américo Vespúcio, baseada no amor próprio, no amor ao próximo, no amor à natureza. Então, esse parágrafo acho que resume um bocado do que eu tentei tratar nesse capítulo. Tem essa imagem aí que o Turra está mostrando agora das baleias. Estudei um bocado sobre as baleias também. Vocês vão encontrar lá um bocado de informação interessante sobre a história do uso aí desses animais sagrados maravilhosos e que, felizmente, a partir de determinado momento se proibiu a caça a elas. E as pessoas do mar, os jangadeiros, que aparecem um bocado também nesse capítulo, que seguem hoje vendo o mar, assim como os caiçaras e outros povos de tradição marinha, como alguns dos quilombos e tal. Então, isso é mais ou menos o que esse capítulo trata. E, enfim, espero aí que vocês se divirtam lendo ele. Fábio, obrigado, Turra. Devolvendo para você. Que cada ilustração maravilhosa, fantástico. E essa narrativa que você fez também é muito importante dela ser explicitada e organizada, né? Antes de mais nada. Parabéns. Eu queria já passar a palavra aqui
ao Marcelo. Vou já mudar aqui a capa, né, do capítulo, né? Então a gente vai falar do Território Azul. Marcelo Mota, está contigo. Acho que o Marcelo caiu. Tivemos essa informação aqui. Ele estava com um probleminha de conexão. A gente pode fazer o seguinte, eu vou adiantar aqui um pouco e passar para o capítulo 4, o Mar Brasileiro, Herança Histórico-Cultural e Legado Socioeconômico, que seria com o Fred, o senhor Frederico Brandini. Pode ser, Fred, daí eu volto depois para o Marcelo. Me perdoem aqui pelo vai e vem, tá? Não olhem as próximas fotos, por favor. Pronto, aqui. Ok, bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiquei muito honrado com o convite da Andréia para participar desse livro e com o aval, com o aceite do Fábio e do Davi em relação à minha participação. É uma honra muito grande poder ter contribuído com essa obra. O meu capítulo foi organizado em 4 sessões que eu considerei relevantes para serem divulgadas aos órgãos governamentais e ao público em geral. A Organização Internacional para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, ela fez uma estimativa de que o valor anual dos oceanos é de 3 trilhões de dólares, oriundos de serviços ecossistemas marinhos. Portanto, é desnecessário convencer qualquer leitor, qualquer ouvinte, sobre o privilégio de ser um país costeiro. E é exatamente sobre isso que trata a primeira seção do capítulo, que é o Mar e os Brasileiros. Nessa seção eu descrevo como o mar afeta pelo menos 1/4 do nosso povo, que vive e depende direta e indiretamente de recursos marinhos vivos, sobretudo pesca e maricultura, recursos não vivos como petróleo, minérios e também um enorme potencial de energias alternativas que o mar pode oferecer através das forças geradoras de marés, dos ventos costeiros, que já é uma realidade no norte do Brasil, e das ondas que podem, evidentemente, no futuro, completar a nossa matriz energética. Além disso, existem recursos não extrativos importantíssimos para a economia nacional, como o turismo costeiro, o turismo nacional e internacional, o transporte marítimo, que leva e traz matérias-primas e manufaturados dos mercados globais. Isso coloca o Brasil entre uma das maiores economias do mundo, apesar dos nossos problemas sociais e ambientais ainda aquém do necessário para nivelar a qualidade de vida do nosso povo. E apesar desse enorme potencial socioeconômico, é o que eu trato especificamente nessa primeira sessão, eu chamo a atenção do leitor para o fato que, infelizmente, a maioria dos brasileiros ainda não se dá conta da importância do mar, não apenas na socioeconomia do país, como a sua importância na cultura popular, seja na música, na literatura, e até em manifestações religiosas. Onde estaria Iemanjá se não houvesse mar no Brasil? Sobretudo hoje em dia, eu acho estranho esse autismo generalizado, uma vez que nunca na história da humanidade nós tivemos tanto acesso à informação digital como atualmente. E eu acho que é preciso transformar parte de toda essa informação em mais conhecimento marítimo e menos essa visão litorânea que a maioria dos brasileiros tem sobre o mar, que ocupa cerca de 1/3 do território nacional, como mencionado nos capítulos anteriores. O exemplo clássico está no provérbio: longe dos olhos, longe do coração, infelizmente. E isso, evidentemente, a gente resolve com uma educação fundamental de base, para que mais brasileiros comecem a valorizar a importância do mar para o Brasil. Na seção seguinte do capítulo, como o oceano afeta a sociedade global, eu descrevo mais ou menos como na esfera global o mar traçou os rumos, primeiro, da evolução biológica. Há cerca de 3,6 bilhões de anos atrás surgiu uma reação bioquímica importantíssima, que foi um marco na evolução biológica do nosso planeta. Estou me referindo, evidentemente, à fotossíntese, que com o surgimento da fotossíntese houve menos CO2 na atmosfera,
né, amenizando a temperatura do clima global, retirando aquele excesso de CO2, isso vem acontecendo nos últimos 3,6 bilhões de anos, mais oxigênio, que é um produto da fotossíntese, que permitiu uma evolução biológica fantástica, incluindo nós mesmos, né, além de esse oxigênio barrar o efeito do ultravioleta, que era terrível naqueles períodos, né, que atualmente mantém o oxigênio, a camada de ozônio, mantém esse nível ultravioleta em níveis toleráveis para a vida. Né? De tal forma que, atualmente, os oceanos eles protagonizam pelo menos 50% dos ciclos globais do carbono e oxigênio que nos afetam diretamente. Né? A capacidade térmica do oceano, né? Ou seja, essa capacidade de estocar calor, mantém a temperatura média do planeta em torno de 16 graus Celsius, além de produzir metade do oxigênio que nós respiramos, né, e que toda a biosfera respira. Né? Mesmo hoje, o mar absorve 98% desse calor, desse aumento do calor oriundo da emissão de gases do efeito estufa. Bom, além disso, nos últimos milênios, né, o chamado, que nós chamamos de o antropoceno, né, que é a última fase, a fase atual do nosso holoceno, né, o mar forjou praticamente a história da humanidade, através do comércio, da navegação, que expandiu a sociedade global para os moldes atuais. Na terceira seção, né, eu não podia deixar de mencionar, evidentemente, nesse capítulo, o impacto ambiental que a zona costeira e o mar territorial como um todo vem sofrendo, né, no mundo e, evidentemente, no Brasil também. Né? São cerca de 2,4 bilhões de seres humanos que vivem ao longo da zona costeira, isso representa quase 40% da população mundial. E, evidentemente, com o desenvolvimento urbano e industrial, sobretudo na zona costeira, a contaminação com poluentes de todas as naturezas, sólidos e líquidos, é inevitável, como é inevitável também a perda de hábitats devido a obras de engenharia, expansão urbana, invasões biológicas, pesca predatória, né? Ou seja, pesca comercial sem manejo, né? Apesar das leis de defesa e da normatização dos nossos órgãos ambientais. Além disso, os ecossistemas marinhos também estão vulneráveis às mudanças climáticas globais, né? E a principal vítima atualmente é, sem dúvida, os recifes de coral. Né? E, por último, para dar uma luz de esperança nessa tentativa de reverter o impacto da sociedade global sobre essa ameaça à integridade física e biológica nos oceanos, eu abordo algumas ações nacionais e internacionais para a conservação e uso sustentável dos recursos e dos serviços dos ecossistemas marinhos, né? Citando basicamente 2 exemplos. Né? Primeiro, na esfera internacional, há uma iniciativa recente na cúpula das Nações Unidas, que estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, né, para o planeta, e que reconhecidamente sofre a ação do desenvolvimento agroindustrial da sociedade contemporânea. Com essa preocupação, né, a cúpula das Nações Unidas resolveu tomar essa dianteira, né, e fomentar, forjar, sugerir para todos os países membros, né, ações conjuntas a serem adotadas por todos os setores da sociedade, o primeiro setor governamental, o segundo, né, e o segundo setor, né, para tentar desacelerar esse processo de degradação global. Né. O ODS, o número 14, se refere exclusivamente ao ambiente marinho, no sentido de reduzir a poluição na zona costeira, explorar recursos com manejo, com técnicas mais ambientalmente menos agressivas, com enfoque mais ecossistêmico do que na espécie-alvo, na pesca. Né? E, evidentemente, a oceanografia é uma ciência cara e, portanto, é necessário mais apoio de países ricos aos países emergentes, no sentido de transferir tecnologias que possam ser úteis à conservação marinha, mais incentivo à pesquisa oceanográfica, né, nesse caso, né, porque sem essas informações de ciência propriamente dita, nós somos cegos nos oceanos, precisamos de dados, precisamos conhecer os processos, a estrutura, como é que os oceanos e o nosso mar funcionam. Né? Sem essas informações, é muito difícil adotar medidas de gestão, políticas públicas de conservação e exploração que sejam eficazes. Né? E na esfera nacional, atualmente no Brasil, existem
várias políticas governamentais há muito tempo. Eu gostaria de mencionar o papel fundamental da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, né, e da sua política nacional para os recursos do mar, que há décadas, né, patrocina, incentiva, coordena inúmeros projetos desenvolvidos com tão pouco recurso financeiro, mas com tanta eficiência, né, por parte desse órgão governamental. E existem também leis de defesa do pesqueiro, normas de estudo de impacto ambiental, que também se aplicam ao bioma marinho, né? Mas que se tornam muito pouco efetivas por falta de recursos, de mais conhecimento, né, e de desenvolvimento técnico de nossos cientistas e agentes governamentais envolvidos. Então, é mais ou menos sobre isso que trata esse livro, né? E certamente esse livro é a sistematização de informações geográficas, socioeconômicas, ambientais, tecnológicas sobre o mar brasileiro que compõe essa obra, né? Com certeza irá colaborar muito com essas iniciativas de conservação e exploração sustentável do nosso mar, né? E, evidentemente, em sintonia com essas iniciativas internacionais lideradas pelas Nações Unidas. É isso, obrigado. Muito obrigado, Fred, por essa antecipação, mas esses pinguinhos de vontade para a gente, né, acessar o material e poder analisá-lo e beber, né, nessa fonte. Eu queria voltar, então, Marcelo, vou te passar a palavra, vou retornar aqui às ilustrações. Marcelo vai falar sobre o capítulo 2, que é o Território Azul. A gente tem agora, né, passando por uma fase de falas breves para apenas contextualizar os capítulos, tá? Então, está com você a palavra, Marcelo. Aí, tá me ouvindo, ok? Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que é um prazer, retomando as falas iniciais aí do Fábio e do David, né? Quando a Andrea me falou que o David e o Fábio queriam me convidar, eu fiquei lisonjeado com o convite, porque, como o Fábio estava falando, assim, no caso, meus heróis não morreram de overdose, né? Meus heróis estão fazendo livros e produzindo ciência de uma maneira tão rica como é, né? Então, a parceria aí com a Andrea Jacobson é um prazer. A gente já está aí no 4º, 5º livro, né, Andrea, de tantas coisas. E eu sou um apaixonado pela divulgação científica, né? Me interesso por esse braço do conhecimento científico e da divulgação desde muito novo, né, na minha profissão. E como eu disse, o David e o Fábio eram aí referências para mim, e é um prazer estar aqui. E justamente na ideia da Amazônia Azul, né, eu acho que vale aí o parabéns, né, a todo o apoio da cátedra da Unesco, né, a conexão que o Rafael está fazendo aí com a ECOA da PUC, né, com o canal de streaming da PUC. Ele e o Juan são os melhores técnicos de conectividade aí, estão fazendo um trabalho muito legal de transmitir esse lançamento do livro nas 2 plataformas. E justamente isso tem a ver com o próprio capítulo do livro, que é associado ao território, né, a esse componente, esse conceito que a geografia usa, né, de certa forma importado da biologia, e que tem a ver com a relação de poder sobre o espaço. Então, no capítulo, eu fui tratar muito sobre como que a gente ocupa a Amazônia Azul, né? Um insight brilhante da parte da Marinha, de chamar esse território de Amazônia Azul, chamando atenção para esse grande mar territorial que a gente tem, e dizer como ele foi ocupado, né? Então, como o Fábio falou, dando continuidade a toda essa ocupação do continente, né? Afinal de contas, somos seres terrestres e vamos até o mar, né? A gente está ocupando esse território a partir da infraestrutura que a gente tem no continente, né? E a pergunta principal que eu fiz nesse capítulo foi: quem pode ocupar a Amazônia Azul? Como que a gente pode realmente estar lá, né? E aí a gente foi investigando todas as legislações, o que significa estar ali como território, né? E percebendo que isso tem história de pirataria, tem história dos estados nacionais que estavam sendo fortalecidos, né, na Europa,
lá no século XVI, XVII, XVIII, que vem explorar nas colônias os seus recursos, né? Isso foi muito contundente na ocupação desse território azul e, particularmente, do nosso território, sobretudo costeiro, né, do Brasil, né? De como que a gente usou o território a partir da costa, né? A gente veio daí das grandes navegações ocupando esse território, né, e colonizando ele. E, de fato, a gente, hoje, com as tecnologias que a gente tem, quem pode usar a Amazônia Azul em todos esses recursos que o Frederico acabou de mencionar, né? Recursos minerais incontáveis, né? Desde o petróleo a crostas cobaltíferas, a depósitos mesmo de areia, argila, super bem selecionados pelas correntes marinhas, pela deposição na bacia oceânica, né? Todo esse material aí é ocupado por quem e pode ser explorado por quem, né? A gente precisa de muita infraestrutura para isso, de um poder muito grande de capital para poder construir plataformas, navios, né? Esse poder aquisitivo são pequenos grupos que têm no mundo, né? E particularmente no Brasil, e que têm, então, esse poder para estar presente dentro desse território azul. E, em contrapartida, esse território azul é ocupado por esses diversos povos que estão no litoral, né? Pescadores, caiçaras, povos do mar, né? Toda esse núcleo de populações tradicionais que ocupam a nossa costa e fazem dela o seu subsídio, a sua forma de reprodução social. Então, para que a gente possa ter um bom gerenciamento desses dois grandes universos, o universo das grandes empresas, das grandes corporações, dos grandes empreendimentos, podendo também dialogar com o universo desses habitantes, desses povos do mar que tiram o seu sustento, que sobrevivem, né, há décadas ou até séculos dessa natureza punjante que é o mar, que é a interface costeira, né, entre o continente e o mar, com tantos ecossistemas, com tanta abundância de recursos. Então, a ideia desse capítulo foi exatamente essa, falar um pouco da dimensão humana que justamente o território azul tem. Obrigado, Marcelo. Fantástico, né? Fantástica essa visão. É fundamental que a gente entenda, né, o oceano como um sistema socioecológico, né? E que a gente estude ele nessa plenitude, né? Nessa complexidade, né? A ciência, não a ciência do oceano, mas a ciência para o oceano. Essa é uma grande mudança de paradigma que a gente tem que ter, que eu vejo claramente nesse livro, né? A ciência que o oceano precisa, não a ciência que a gente quer fazer no oceano, né? Muito Perfeito. Bom, obrigado. Não deixa de ser uma atitude geopolítica, né? Tem uma dimensão geopolítica muito séria aí. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Agradeço, mas imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez e aproveitem o livro, ele realmente está lindo e com profundidade. Obrigado. Vou passar aqui a parte do Fred e já vou chamando para falar do seu capítulo, Ana Carolina Lobo, a tecnologia para a conservação do oceano. Ana, a palavra está contigo. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer gigante estar aqui com vocês, uma alegria poder participar da elaboração do livro e também estar aqui nessa data tão especial no dia da nossa Amazônia Azul. Acho que uma fala inicial, assim, quando o Scarano fez esse convite, né, de eu participar especificamente, eu vou olhando para tecnologias para conservação. Só um parênteses, a minha mãe está falando muito aqui perto de mim, eu não sei se isso está atrapalhando ou não, eu espero que não, mas eu acho que não vai ter muito que eu possa fazer agora nessa altura do campeonato. Ana, a gente está em casa, então faz parte. Então, brevemente eu comecei a trazer e buscar novas tecnologias aplicadas para a conservação dos oceanos de outros países, para fazer um comparativo com as questões aqui do Brasil. E aí o Fábio e a Andrea falaram assim, não, mas a gente queria explorar o que já existe do Brasil.
E eu trabalho, né, no time de inovação também do WWF Internacional. Então, na hora eu falei assim, puxa, mas tem tanta coisa nos outros países. E aí eu fiz um super mergulho, assim, inclusive o próprio Turra, lembra, Turra? A gente fez uma conversa sobre isso, inclusive. Agradeço muito estar aqui agora. Lembro sim. E aí eu comecei a descobrir um universo maravilhoso e não necessariamente caro, e não necessariamente indisponível, assim, para ser utilizado aqui no Brasil, né, de novas tecnologias que apoiam na construção de políticas públicas, de monitoramento, de pesquisa e até mesmo tecnologias sociais, né, como, por exemplo, tecnologias que foram desenvolvidas por pescadores artesanais, que são trabalhados pelo projeto Albatroz, que evitam a captura acidental de albatrozes e petréis, e que são desenvolvidas assim, sabe, linhas super simples, como o Ptori Line, que foi desenvolvido e aplicado pelo Seu Zé, lá de Santa Catarina, super barato e é super eficiente, né? No fundo, hoje em dia, a nossa vida ela não seria a mesma, especialmente, bom, agora na pandemia mais ainda, mas sem a ciência, tecnologia e inovação, né, que tem desempenhado papéis fundamentais na evolução da sociedade, das nações, né? Então, essas inovações tecnológicas para a conservação dos oceanos, que eu abordo nesse capítulo, elas têm auxiliado muito, né, na produção de conhecimento, né, à medida que possibilita que pesquisadores estudem os oceanos de maneira mais sistemática, científica, menos invasiva, e auxiliem na nossa compreensão sobre pressões dos impactos das mudanças, né, da interface atmosfera-continente-oceano, né. Tem uma questão super importante também, que é a gente trazer a sociedade, né, para esse universo. A gente, né, muitos de vocês estão falando aqui sobre o quão distante a sociedade é da conservação marinha, né? É verdade, né? Tem muitos fatores que contribuem para isso, mas existem tecnologias como, por exemplo, o Seasketch, que é uma plataforma utilizada no planejamento espacial marinho, e que ela é focada especialmente em dar um maior protagonismo para a sociedade ao fazer o planejamento espacial marinho com o uso dessa plataforma. E o pessoal da UFSC, lá em Santa Catarina, do Laboratório de Gestão Costeira, trabalha com isso, aplica isso não só aqui no Brasil, mas até dá treinamento para pessoas de outros países da América Latina sobre essa ferramenta, né? Então, também falo do desenvolvimento e utilização de satélites, né, para possibilitar a coleta de várias informações, batimetria, temperatura, cor, corrente, marés, recifes, etc. E também instrumentos desenvolvidos em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Marinha do Brasil, para monitorar áreas oceânicas estratégicas, né, realizar caracterizações físicas, químicas, biológicas, geológicas, ambiental de vários locais, né, mapeando os dados da atmosfera e do oceano, solo, subsolo, etc. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia fez recentemente, né, um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação especificamente para oceanos, com recurso, né, abrindo editais aí para promover a ciência no Brasil, hoje em dia, né? Isso está acontecendo. E descobri também, né, e abordo também plataformas que promovem a geração de emprego e renda para pescadores artesanais a partir do momento que elas conectam o consumidor final com o pescador, em alto mar, muitas vezes, os consumidores eles podem entrar na plataforma, já fazer o pedido ou ver o que está sendo ofertado pelo pescador e já fazer a compra, ao mesmo tempo que ela também permite um monitoramento e uma rastreabilidade da pesca. A gente sabe que esse é um dos maiores problemas que a gente encontra, especialmente no Brasil, né, que é um país que parou de fazer o monitoramento da pesca em 2008, o último relatório foi de 2011, e plataformas como essa auxiliam, né, o sustento da família, né, um ganho maior de receita e também uma redução do esforço pesqueiro. Também falo da Global Fishing Watch, né, Global Fishing Watch, que foi desenvolvida pela Google com a Oceana, o Skytruth, que
monitora ambientes por satélites e que também ajuda no monitoramento pesqueiro do mundo todo de forma online. Qualquer um pode procurar na internet e ver qual que é o esforço de pesca que está acontecendo agora, em quais países, etc. Né? E, por fim, também falo de... são várias... Estou aqui olhando a minha cola, são várias coisas que acho que, se bobear, o meu tempo já está aqui passando. Mas eu falo também de mitigação do impacto das mudanças climáticas, né, através da produção de energia por meio de ondas, produção de biomoléculas com o uso de microalgas, ou até mesmo a produção de macroalgas para a captação de carbono, que tem se mostrado ser muito mais eficiente do que estruturas florestais em ambientes terrestres. Agora, semana passada, eu conheci, inclusive, esse projeto lá na Ilha Grande, né? E também iniciativas que promovem a redução do lixo plástico nos oceanos a partir da geração de emprego e renda e economia circular. Então, tem a Global Ghost Gear Initiative, né, uma iniciativa global de rede fantasma, né, que trabalha com várias cooperativas de pescadores a reciclagem dessas redes e elaboração de novos produtos, o Plastic Bank, que remunera comunidades vulneráveis pela coleta e reciclagem do plástico, pagando os moradores com criptomoedas, né? E também o projeto Oceano Limpo, da Positiva, né? Que promove todo aí o desenvolvimento, né? E comercialização de produtos de limpeza, que reúne pequenos produtores, fornecedores e até mesmo transportadoras, né, na criação de embalagens com o lixo plástico recolhido de praias brasileiras, né? E, no fundo, a intenção com esse capítulo, né, é que a gente consiga... acho que ele traz assim, um tom mais também de sim, é possível, né? Eu procurei também mostrar o quão... mais simples, né? Não é absolutamente distante da gente, a gente buscar inovar, não precisa ter todo o recurso do mundo e nem... são várias parcerias que podem ser feitas, né, a partir dessas organizações que eu coloco lá, para a promoção da pesquisa, da geração de emprego e renda, né, para celebrar a nossa capacidade, né, de aprender com o passado para melhorar o futuro, né. A gente precisa sempre lembrar que a prosperidade ela vem do planeta, né? A economia foi originada pelos recursos naturais do planeta azul. E é o momento da gente se unir enquanto sociedade para retribuir, aplicando as ferramentas tecnológicas que a humanidade tem desenvolvido, assumindo protagonismo na conservação desses ambientes tão importantes para a manutenção da nossa vida na Terra. Então, muito legal essa abordagem tecnológica. Eu acho que é um elemento fundamental dessa transformação, dessa transição que a gente está querendo promover, né? E aqui, né, já passando a palavra para o David Z, a gente tem, na década de 90, não sei se vocês lembram, tinha um filme muito famoso que chamava Liberdade é Azul, só que agora, na verdade, a gente tem o nosso futuro é azul. David, por favor, traga a sua visão, né, a sua pincelada sobre esse capítulo, o futuro azul. O David está... Abre o som, David. Não, ele está falando, mas ele está no mudo. É verdade, é verdade. Está me escutando? Agora então, sim. Agora, o que nós... eu tenho o capítulo 3, que a gente fala da Amazônia Azul como território, a macro escala, né? Que nós estamos falando nada mais, nada menos que dobrar o território nacional em termos de uma Amazônia, né? Então, essa Amazônia Azul, nós temos... Segundo a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, nós temos direito a 200 milhas náuticas, 330, 370 quilômetros mar adentro, né, que a gente tem esse direito. E eu quero realçar, principalmente, o território que a maior parte dos brasileiros não enxergam, macro escala, no oceano que os brasileiros não veem. Né? Que hoje nós temos... 3 milhões 500 mil quilômetros quadrados de território já consolidado devido a essas 200 milhas náuticas, muito devido também às ilhas oceânicas,
né? Nós temos ilhas a mais ou menos 1.000 quilômetros do Rio Grande do Norte, né? O arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? Olha só, se vocês olharem a fotografia de São Pedro e São Paulo, é um punhado de rochedos aflorados no meio do mar. Se não é a intervenção da Marinha do Brasil em colocar uma estação de pesquisa em cima de paliçada na ilha, naquele rochedo, no meio do oceano, quer dizer, nós estamos exatamente, estrategicamente, a ilha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, é estratégico para o país, porque ele exatamente está no meio do lugar mais estreito do Oceano Atlântico. Então, praticamente, em termos de segurança nacional, né, no meio do oceano, o Brasil conquistou, né, uma circunferência de 350 quilômetros de largura, que se une com o Fernando de Noronha, e graças a essa união com o Fernando de Noronha, se conecta até o Rio Grande do Norte, ao longo desse trajeto todo. E para isso foi preciso, segundo a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, é preciso que, para se considerar esse território brasileiro, que esteja habitado. Então, a Marinha do Brasil teve que instalar uma guarnição que está permanentemente ali no meio do mar, a mais de 1.200 quilômetros do Rio Grande do Norte, uma guarnição permanente onde tem uma base de pesquisa, e aí o Frederico falou muito bem o quanto que a ciência não deve à Marinha do Brasil. Se não é a Marinha do Brasil, eu não tenho acesso a esses locais. Grande parte dos estudos feitos pela USP, né, pela Universidade de Rio Grande, né, anteriormente e apoiado atualmente, graças aos meios navegantes da Marinha do Brasil. A gente tem um débito muito grande, o oceano brasileiro tem um débito imenso com a Marinha do Brasil. E, através da instalação dessa estação no meio do oceano, e mesmo em Trindade, nós conseguimos conquistar mais territórios. E hoje, em função da intervenção da Marinha e, diga de passagem, da ciência do Brasil, nós fizemos todo um levantamento da plataforma continental, e na Convenção das Nações Unidas diz o seguinte, que você pode ir até 350 milhas dentro do mar se você conseguir comprovar que a plataforma continental avança até essa distância e até uma profundidade de 200 metros. Então, é preciso, para que se a gente conquiste esse território, é preciso muito esforço. Antes do benefício, antes do progresso, vem a ordem, vem a obrigação e o dever de conquistar esse território, mas conquistar não apenas em questão de ter alguém lá. É preciso que o Brasil dê condições de segurança, é preciso que o Brasil prove para as Nações Unidas que é capaz de desenvolver, né, fazer a prospecção de petróleo em alto mar com segurança, a prospecção de minério em alto mar com segurança também. Para isso é preciso haver pesquisa, é preciso que haja desenvolvimento de conhecimento. E para isso o Brasil precisa que a sociedade esteja participando desse esforço, porque a opinião pública é fundamental para que a gente efetivamente consiga conquistar esse território marinho no bom sentido da palavra. Porque, na verdade, todo esse trecho de mar não pertence unicamente ao Brasil, pertence também ao mundo. Então, nós precisamos ter responsabilidade de desenvolver esse território, de ocupar esse território, de dar segurança, né? Então, quando eu falo do capítulo de O Futuro Azul, para ter um futuro azul é preciso que haja vigilância, é preciso que haja um sistema de monitoramento e fiscalização, e isso depende de muita tecnologia. Nós não podemos mostrar para o mundo o que aconteceu no ano passado, que derramou óleo em mais de 4.000 quilômetros de costa brasileira, e até hoje a gente não sabe dizer onde que veio isso e como se originou. Nós temos que provar, não apenas para os brasileiros, mas principalmente para o mundo inteiro, que nós somos capazes de fiscalizar, de controlar, de dar segurança e, digamos assim, conservar a natureza para que as futuras gerações, e principalmente o mundo, tenha condições de participar desses recursos e desses serviços que o mar brasileiro pode oferecer. Muito obrigado, hein, gente?
David, eu vou pedir milhões de desculpas, porque acabou que eu esqueci de te mencionar, de te chamar na hora do capítulo 3, e, na verdade, acho que você já fez um comentário geral aqui, mas não queria perder a oportunidade de mostrar algumas ilustrações. Se você puder comentar rapidamente, eu acho que vai ser muito importante, e depois eu vou passar a palavra para a Cristina já na sequência. Deixa eu só abrir aqui para passar para você poder comentar. Me perdoem. Prometo ser bastante rápido aí para que... né, Vocês estão vendo as baleias aqui? Isso. Né? E exatamente essa questão das ilhas oceânicas são verdadeiras sentinelas. O Brasil, efetivamente, tem que ocupar e desenvolver tecnologia e segurança, né, para ocupação. Isso aqui é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? As rochas emergentes que estão lá. Próximo. Isso aqui já é o único atol do Atlântico Sul. O único atol é o Atol das Rocas. O Atol das Rocas é o único atol abaixo no Oceano Atlântico Sul e que pertence ao Brasil. É uma área de conservação permanente, então não há ocupação, e ela pertence ao Brasil em termos de pesquisa para desenvolver pesquisa da biodiversidade local, e tem um trabalho muito importante essa questão da biodiversidade, né? Porque muito dos princípios ativos da cura de doenças, de fármacos, de produtos químicos, pode estar exatamente nesses organismos que existem, né? Aí nós temos uma outra ilha oceânica, né? No caso Trindade, né? Que está a mais ou menos 1.000 quilômetros afastado de Vitória, né? Então você vê o mosaico de cores. Isso mostra que essas ilhas vulcânicas, né? Essa parte mais vermelha, exatamente óxido de ferro, né? E as partes mais cinzenta, sílica e outros minérios, né? A outra composição geológica, né? Desse litoral, dessas ilhas, né? Então, uma outra visão da ilha, de outro ponto, né? Isso aí no meio do oceano pertence ao Brasil, né? E tem exatamente uma biodiversidade riquíssima, né? Que a gente não pode efetivamente perder, né? Não pode, e a gente tem que efetivamente desenvolver pesquisa, e para isso nós precisamos, como bem disse o Brandini, né? Isso custa dinheiro, isso precisa ter uma política, né, voltada a isso, porque o investimento que se faz na pesquisa vai trazer muitas divisas e recursos para o Brasil, entendeu? Então é preciso que a sociedade brasileira esteja consciente desse mar brasileiro que ela não enxerga e que nós temos a responsabilidade de mostrar, né? A ciência tem que ser feita para o bem da sociedade, tem que ser feita para o benefício do país. Então, esse livro serve de instrumento, essa ponte de comunicação, de como os dados científicos podem se tornar informações úteis para a sociedade brasileira. E é o dever nosso de contribuir através de um livro como esse da Amazônia Azul. Sem dúvida, David, muito bom, muito, muito bacana esse seu relato, porque ele faz com que a gente pense, mas o que é esse Brasil? Eu acho que é isso que a Cristina vai trazer para a gente, alguns exemplos do que é esse Brasil, de quem são essas pessoas, né, Cristina? E eu vou te auxiliar aqui pilotando o slideshow. Temos 9 fotos para ilustrar, e a Cristina vai ficar comentando algumas dessas fotos e trazendo um pouco dessas narrativas que ela teve a grande oportunidade, né, e um presente, acredito, de poder conhecer e narrar para a gente. Cristina, está contigo, eu vou projetar aqui. Obrigada, Turra, em primeiro lugar, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder falar desse livro, que para mim foi uma experiência incrível, de muito aprendizado. Eu, de fato, posso dizer que tive muita sorte de participar desse projeto, que é super bonito,
as fotos que estão sendo exibidas aí mostram isso muito bem. Eu estava ouvindo aqui vocês falarem, né, e eu estava observando o seguinte, que as pessoas que eu entrevistei, ao todo foram 11 entrevistados. São pessoas que vivem do mar ou trabalham com o mar, pesquisam o mar, produzem conhecimento sobre o mar. Enfim, um pouco de tudo isso que vocês falaram é a vida dessas pessoas, dessas 11 pessoas que eu entrevistei. A gente tem comunidades tradicionais, um representante de comunidades tradicionais, a gente tem esportistas do mar, né, que praticam a sua atividade esportiva no mar e têm assistido, têm visto as mudanças pelas quais o mar no nosso litoral tem passado. Entrevistei pesquisadores, enfim, é um universo bastante rico, é muita coisa, a gente não tem tempo de falar de todos. Vou falar um pouco, aproveitando aí as fotos, essa foto belíssima que você está mostrando aí, dessa onda, né, dessa curva perfeita, me lembrou muito o depoimento do Rico de Souza, que é um surfista muito conhecido dos brasileiros, um pioneiro do surf aqui no Brasil, e que ele traz na entrevista dele a questão da poluição do mar. Não só ele, também a Isabel Swan, que é uma velejadora, né, medalhista brasileira nos Jogos de Pequim, a primeira medalha feminina da vela foi a Isabel, com a parceira dela, na ocasião que trouxe para o Brasil, e eles falam isso, do problema da poluição. Inclusive, a Isabel tem um episódio terrível, porque quando os Jogos foram aqui no Rio de Janeiro, antes dos Jogos, ela fez a campanha pela despoluição da Baía de Guanabara, que acabou não sendo feita, né? Não é um legado, infelizmente, dos Jogos Olímpicos, e a Isabel, inclusive, foi prejudicada numa das competições, né? Porque teve um plástico que, enfim, enganchou numa parte lá da embarcação dela, e o desempenho dela, da dupla em que ela fazia parte, foi prejudicado por conta desse lixo no mar, o que, de fato, é muito triste, né, para nós. Essa outra imagem aí mostra essa praia belíssima, com essa imagem de chuva, e isso me remete ao capítulo que eu tive um prazer enorme de fazer com o professor Paulo Nobre, né, pesquisador do INPE, Instituto de Pesquisas Climáticas, entidade super respeitada no Brasil, enfim, um dos maiores meteorologistas do Brasil, e o professor Paulo Nobre foi uma conversa deliciosa, porque ele é um cientista, uma pessoa que tem um domínio de conhecimento técnico incrível, mas ele fala do trabalho dele, do objeto de estudo dele, de uma forma muito poética. E aí ele fala da importância do Oceano Atlântico, né, da nossa Amazônia Azul, e da nossa Amazônia Verde, a floresta amazônica. Inclusive, ele diz que é uma felicidade, de fato, muito grande, né, esse termo, Amazônia Azul, porque, sim, tem uma relação entre essas duas Amazônias, a verde e a azul. Ambos são reguladores térmicos do planeta. E a imagem poética que ele criou e que eu reproduzo no livro é que a floresta amazônica é o maestro, e o primeiro violino dessa orquestra é o Oceano Atlântico. É claro que a interação entre esses dois elementos é extremamente complexa, isso é explicado no capítulo, né, com a ajuda do professor Paulo Nobre. Eu não vou desenvolver esse raciocínio aqui, primeiro para não estragar o prazer da leitura, dando tantos elementos, né? Então, eu só estou dando esse gostinho que vocês vão poder ler sobre um assunto de extrema complexidade, mas de uma forma até muito poética, porque o professor Paulo Nobre foi muito feliz ao falar sobre esse assunto. Bom, essa outra imagem me remete à entrevista que eu fiz com o almirante Rocha Martins, que é o presidente da comissão encarregada da Amazônia Azul e de todos esses trâmites. O professor David Zee estava explicando, né, junto à Organização das Nações Unidas e tudo mais. E, assim, não só o almirante Rocha Martins, mas quase todos os entrevistados, quase todos, eu diria, acho que todos, eles levantam a seguinte preocupação. O grande desafio da Amazônia Azul é compatibilizar a exploração dos seus recursos econômicos, recursos naturais, né, explorar economicamente seus recursos naturais, mas compatibilizar isso com a conservação também dos recursos naturais, né? Esse digamos, um dilema que está posto. Da mesma forma, é preciso
para que isso seja possível, essa compatibilização, é preciso muito investimento em tecnologia, muito dinheiro. Eu estava ouvindo a Carol falar há pouco, né, da tecnologia, e isso é uma coisa que vem muito na entrevista do Almirante Rocha Martins. Então, é necessário fazer muita pesquisa, isso demanda muitos recursos, né, e muito investimento em tecnologia. Mas, enfim, o desafio está posto e é para isso mesmo. Como eu mencionei para vocês antes, por essas imagens dos animais, vocês podem ver o que eu falei, da poluição dos oceanos, especificamente a gente está vendo aí o plástico. Na questão das tartarugas, tem outro problema para as tartarugas. Aliás, uma das nossas entrevistadas é a Neca Marcovaldi, que é uma das fundadoras do projeto Tamar. Aliás, essas entrevistas trazem muitas informações importantes. Foi pela Neca que eu soube que neste ano de 2020, agora, né, que o projeto Tamar está completando 40 anos, está alcançando nesse ano uma marca incrível, né, que eu acho que orgulha todos nós brasileiros, de 40 milhões de filhotes de tartaruga protegidos. Então, ao mesmo tempo que é um sucesso esse trabalho de conservação ambiental, mas tem esses desafios, não só do lixo, como também no caso das tartarugas, né, muitas ainda são mortas porque elas ficam engatadas no tipo de anzol que pescadores usam, e esse não é só um problema da pesca industrial, é também da pesca artesanal. E um dos trabalhos do Tamar foi desenvolver, com ajuda, inclusive, com a colaboração de pescadores, um outro tipo de anzol que não prejudica as tartarugas se houver esse encontro, enfim, que deve ser evitado a todo custo, mas, enfim, nem sempre é possível. Mas, enfim, então, eu estou dando esse exemplo como um exemplo de como também as ONGs que trabalham com conservação ambiental estão cada vez mais empenhadas em parcerias para evitar esses danos às espécies, enfim, costeiras e marinhas, né? E esse caso desse tipo de anzol, isso está bem explicado no capítulo também sobre a conservação das tartarugas marinhas. Esse trabalho está bem explicado, né? Também com as baleias é feito um trabalho com relação às baleias do Bart, também é feito um trabalho nesse sentido. Depois, se tiver oportunidade, eu explico um pouco mais. Essa imagem do rapazinho na canoa, né, eu posso falar dos caiçaras, pescadores artesanais, né? Eu tive uma conversa maravilhosa, assim, muito, muito rica, né, de conhecimento, com o Carlos Alberto Pinto dos Santos, que é um pescador artesanal do sul da Bahia, da região de Canasvieiras, e ele me trouxe um universo muito rico de populações tradicionais que vivem ao longo dessa imensa costa brasileira, né? Uma variedade de profissões, né, de atividades que tem toda uma identidade cultural construída a partir desse modo de vida e de trabalho dessas pessoas, né? Inclusive, tem uma frase dele muito bonita também, poética, novamente. Eu acho que todo mundo que trabalha com o mar, né, é meio ali, acho que tem uma inspiração ali de Dorival Caymmi, que baixa ali nas pessoas, porque todas as pessoas que eu entrevistei falaram de uma forma muito poética da sua relação com o mar, né? E o Carlos Alberto, ele falou isso, que quando você vê uma vela de jangada, não é só uma vela, não é um triângulo de pano. Aquela vela de jangada quer dizer muito mais coisa, porque tem toda uma cultura que ela expressa e que ela representa, né? Bom, além, claro, dos pescadores, ele falou dos marisqueiros, catadores, coletores e tudo mais. Eu deixei passar antes, eu vou acelerar, que eu sei que o nosso tempo tá curto, mas só para não deixar de falar, tinha uma foto de corais há pouco, e essa daí, e eu entrevistei 2 pesquisadores que trabalham com corais, um no litoral do Rio Grande do Norte, que é o Guilherme Longo, e outro, o Ronaldo Francini Filho, que foi um dos pesquisadores que esteve naquela expedição que consolidou a descoberta sobre os recifes de corais da Amazônia, né? E ele falou também de uma forma muito bonita, né? Porque ele desceu no submarino,
né? Aqui, ali, os recifes de coral na foz do Amazonas ali é uma área de correntezas muito fortes, obviamente, então você só desce naqueles submarinos preparados para enfrentar, para resistir a essas correntezas, e ele disse que viu uma das cenas mais impressionantes que ele viu na vida dele, que é aquela descarga de sedimentos do rio Amazonas, caindo sobre os recifes de coral, e a imagem que ele usou é de uma neve marinha, que foi uma das coisas mais espetaculares que ele viu, e eu fico imaginando por essa expressão que realmente deve ser uma coisa espetacular. Enfim, a próxima imagem é dos tubarões, né? Eu entrevistei o Marcelo Spillman, que é um biólogo, especialista em tubarões também, que deu muitas informações importantes sobre esse animal, né, sobre o qual a gente que eu falo, o senso comum, tem tanta incompreensão, né, a respeito do papel dele, né, é um animal de topo de cadeia alimentar, portanto, ele tem um papel muito importante no equilíbrio ecológico das espécies no oceano, né, ele é um lixeiro dos mares, grosso modo falando também. Mas é um animal muito mal visto pela população em geral, porque tem toda aquela lenda construída, né, sobretudo pelo cinema, né, de Hollywood, de que é um animal assassino e aquelas coisas e tudo mais. Enfim, o livro é bom até para isso, para a gente desfazer esses falsos mitos e, enfim, informações que às vezes vão para frente sem o devido enquadramento científico. Essa imagem lindíssima é de um manguezal, também é outro capítulo, particularmente, que eu gosto muito do livro. Eu escrevi a partir da entrevista com a professora Yara Schaffer Novelli, que é uma profunda conhecedora dos manguezais, uma pesquisadora maravilhosa. Até então, eu não sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em extensão de manguezais, só perde para a Indonésia. E aqui no Brasil tem a maior área contínua, né, a maior extensão contínua de manguezais, que vai do Amapá até o Maranhão. Então, isso é um patrimônio do Brasil, um tesouro biológico, né, recentemente ganhou muita evidência por causa de uma decisão do CONAMA, que está ainda em discussão. E, como falou o professor David dizia, é muito importante a gente levar essas informações para as pessoas, para que justamente elas se informem e possam fazer, como sociedade, a escolha correta acerca da proteção do nosso patrimônio biológico. E, por fim, as baleias, eu tinha mencionado um pouco antes, quer dizer, nem sei se está no fim, mas acho que a gente já está acabando. É muito importante mencionar também o trabalho de conservação das baleias jubarte, que também tem números muitíssimo animadores, que eu também tomei conhecimento ao entrevistar a Márcia Engel, né, que trabalha com a jubarte há 30 anos, e o número que ela, enfim, que ela me informou é que, no começo do trabalho de conservação das baleias jubarte, havia uma estimativa de 800 animais, ela era considerada um animal ameaçado de extinção, hoje ela mudou ligeiramente de categoria, é quase ameaçado de extinção, e estima-se que existam 20 mil desses belíssimos animais na área de ocorrência deles aqui na costa brasileira, sobretudo perto ali da região de Abrolhos, onde fica a maior concentração delas. Então, em resumo, muito resumido, foi isso. É isso que eu trago, e eu espero que vocês gostem tanto de ler essas histórias quanto eu gostei de escrevê-las. Obrigada. Cristina, acho que você contagiou de uma forma excepcional as pessoas em relação ao que elas podem buscar, o que elas vão encontrar nessa obra, né? E especialmente citando pessoas que têm, né, um papel histórico, um papel fundamental na ciência ou na vida mesmo, né, desses ambientes, né, no terceiro setor também, aí citando a Márcia Engel. Enfim, eu acho que é isso que a gente está precisando, né? A gente está precisando se reconectar com esse ambiente, e nada melhor assim, né, do que uma pessoa que tem essa sensibilidade para poder interagir com as pessoas e traduzir essas narrativas, essas histórias de vida no livro, né? Então, eu queria te parabenizar e voltar, né, para um momento mais coletivo, em que a gente, na verdade, assim, eu acho que essa construção que vocês fizeram foi muito feliz,
foi muito feliz, muito sensível, né? E eu creio que a gente tem aí, não só do ponto de vista das imagens, né, das histórias também, um elemento muito importante. E tanto é que temos aqui algumas perguntas, eu queria aproveitar esse tempo, mudando um pouco o que a gente tinha combinado, né, mas para dar um pouco de voz, né, para as pessoas que estão assistindo e perguntando algumas coisas, né. E aqui, olha só que interessante, a gente tem um perfil que chama Pacto pelo Mar, Municípios do Rio de Janeiro 2030. O nome do perfil é interessantíssimo, muito legal. E a pergunta é: como estão planejadas as ações oficiais da década do oceano em relação à participação da sociedade civil sobre a gestão pública dos ambientes marinhos? O livro aborda aspectos da gestão social? Essa é a pergunta do perfil Pacto pelo Mar, Municípios do Rio de Janeiro 2030. Alguém gostaria de comentar brevemente essa pergunta? Quem se manifesta? Quem se habilita? Estou vendo ali o Fábio e o Marcelo assim já se colocando. Falem aí, vocês dois. Sim, eu acho que o livro tem, em alguns de seus capítulos, trata um bocado de componentes ligados, por exemplo, à política, tanto internacional como nacional, como o David mencionou. Não estou ouvindo o David falar, está muito baixo. Oi, perdão, vocês estão me ouvindo melhor agora? Melhorou muito, Fábio, obrigado. Melhor, né? Então, o livro aborda alguns aspectos ligados à política, tanto nacional como internacional, aborda aspectos sociais, um bocado do componente histórico, né, que eu trato lá no começo, e depois também no capítulo do Marcelo, né, sobre os territórios e a geografia. Então, esse é o nosso objetivo, a gente combinar a social com ambiental, com econômico, numa visão integrada, né, dos sistemas marinhos com o sistema terrestre. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. E aí, Tur, eu vou ter que aproveitar aqui esse momento para pedir licença para vocês e para os espectadores, porque eu estou no horário aqui da minha aula. Eu sei que um bocado dos meus alunos está aqui acompanhando pelo YouTube, mas eu preciso completar minha matéria lá, estou um pouquinho atrasado, vou ter que dar uma corrida. Então, ia te perguntar se tiver alguma pergunta especificamente dirigida para mim, se você puder me fazer agora, eu já respondo, senão eu deixo vocês aí com os próximos passos. Tendo alguma pergunta, depois eu encaminho para você e peço para você responder especificamente. Ótimo, te agradeço muito. Mais uma vez, olha, obrigado a todo mundo. Turra, obrigadão para você, Andréia, autores, autoras, meus amigos queridos. Obrigadão. A gente continua mais um pouquinho e boa aula. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Fábio. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Só complementando um pouco, desculpa, Marcelo, agradecendo aí ao Fábio, essa dimensão social ela é fundamental, né? Eu acho essa pergunta muito boa, porque conecta o livro com uma função social importante, né? Que é a função de visibilizar e dar voz justamente a toda essa pluralidade de povos do mar, né? Vamos chamar assim. A gente tem catadores de caranguejo no fundo da Baía de Guanabara, catadores de caranguejo no fundo da Baía de Salvador, né? De Todos os Santos, lá na Bahia. A gente tem os pescadores do Nordeste com determinados saberes, os pescadores do Maranhão, que estão aí associados a esse ambiente de um ambiente extenso de manguezal. Então, cada compartimento do litoral brasileiro, eles acabam tendo um saber específico, né? E pensando justamente nesse processo de colonização que parece não ter fim, mesmo estando sob o Estado Nacional brasileiro, a gente ainda continua atropelando literalmente indígenas, povos tradicionais, saberes tradicionais, cometendo o que o professor Boaventura, né, de Lisboa, comenta, né, ele fala sobre o epistemicídio, né, mais do que um genocídio, além de matar as pessoas, a gente mata o saber das pessoas, né, a episteme, o conhecimento. Então, a ideia do livro é justamente chamar atenção para esse olhar, e a pergunta deu esse pano para a manga para a gente poder chamar atenção para essas vozes que estão ao longo de todo o litoral.
e são parte da Amazônia Azul. Obrigado, Marcelo. Na verdade, eu acho que talvez o David gostaria de comentar um pouquinho também essa pergunta. Tem a ver com o que ele tinha abordado. Bom, é aquilo que a gente pensa, né? Digamos assim, a ciência, a classe científica, sozinha não é capaz de reverberar todo esse conhecimento que produz. É preciso que a sociedade efetivamente participe junto, né? É preciso que a sociedade esteja informada. É nossa responsabilidade, efetivamente, transformar toda aquela linguagem científica numa linguagem simples e que a sociedade entenda o benefício direto que ela tem, né? É muito importante hoje a gente saber mostrar para a sociedade de que o mar oferece inúmeros benefícios que muitas vezes ela não percebe. E, às vezes, uma questão de uma retirada, uma destruição de um ecossistema pode provocar toda uma história, toda uma memória que você tinha de um determinado local e que não vai existir mais. Eventualmente, você tem determinados recursos naturais que a gente não percebe, né? O ar que a gente respira, né? Por exemplo. A cada momento, se não houvesse uma produção de oxigênio em função do fitoplâncton do mar, uma parte do nosso oxigênio seria impossível a gente ter acesso. Então, a questão, agora, uma coisa direta aqui no Brasil, que a gente precisa tomar realmente cuidado, são as restingas. As restingas são ecossistemas que vão nos defender, e também os manguezais vão nos defender. Muitos locais ao longo da costa brasileira muito baixo, muito raso, muito ao nível do mar, com uma declividade muito baixa, só vai conseguir se proteger contra a elevação do nível do mar, a aumento da frequência das ressacas, se houver uma cobertura vegetal, por exemplo, como os manguezais, para defender contra esse avanço do mar. E que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então é preciso que haja efetivamente essa... É uma responsabilidade da cátedra, né? É uma responsabilidade da academia, efetivamente transformar todo esse conhecimento numa mensagem que a sociedade consiga entender, de tal forma que crie opinião pública para que mostre para os nossos governantes e para o destino que a gente efetivamente quer, o futuro azul que nós queremos para o Brasil. Perfeito, perfeito, David. Já amarrando com o capítulo, né? Excelente. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu queria passar para o Fred e para a Ana comentarem rapidamente. Depois eu vou fazer uma pergunta específica para a Cristina, para a gente já se encaminhar para o fechamento do evento, né? Então, a pergunta é a seguinte, Fred e Ana: a humanidade não tem tomado o devido cuidado com a natureza. Como vocês veem a mudança do relacionamento nosso com o mar, comparando com os tempos antigos? Vocês veem um interesse maior em cima da Amazônia Azul, tanto científico quanto da sociedade? Fred e depois Ana. É uma resposta, é uma pergunta complexa, uma resposta difícil, né? Eu acho que a sociedade está crescendo e está tomando consciência do que está fazendo com o seu próprio planeta, com o seu próprio bioma, né? Eu acho que a diferença agora em relação às sociedades antigas é que as sociedades antigas elas se sentiam muito mais parte da natureza do que talvez nós. Elas eram a própria natureza, então elas tinham uma empatia muito maior com o meio ambiente, né? E naturalmente a exploração de recursos deles era absolutamente controlada pela própria demografia, pela quantidade de pessoas que tinham e a exuberância de recursos, que hoje em dia está ficando mais complicado, né? A dimensão da sociedade humana cresceu de tal maneira, né? E o crescimento e a tomada de consciência e o racionalismo, né? Fez com que a sociedade começasse a repensar o seu papel na própria natureza, né? Então, eu acho que agora nós estamos tomando consciência cada vez mais, né? Pelo menos comparado com 10, 20, 30 anos atrás, eu acho que a sociedade está começando a tomar consciência do seu papel, né? Do estrago que ela está fazendo, mas também do potencial que ela tem de mitigar esses problemas, né? A tecnologia
está aí para isso, né? Então, eu não sei se eu legal. respondi bem a sua questão, mas é uma questão bem complexa. Quem fez essa pergunta foi o Rafael Lopes Saraiva, eu tinha esquecido de mencionar o nome. Como você mencionou tecnologia, a Ana Lobo já pode pegar essa ponta desse novelo. Ana? Bom, um pouco antes de falar sobre tecnologia, eu tenho percebido cada vez mais estudos que mostram sobre o benefício que os oceanos trazem para a vida das pessoas, para a saúde, para o bem-estar, neurociência. Tem muitos estudos, muitos artigos científicos publicados falando sobre como que a neurociência pode ser melhor desenvolvida a partir dos recursos que os oceanos fornecem, até nesse aspecto, assim. Então, eu entendo que sim, assim, e um outro fator importante, relevante, é que, assim, 2020, ele está, né, mostrando para a sociedade que a gente precisa buscar novas tecnologias, novas formas de nos relacionarmos entre nós e com a natureza, cada vez mais, né? A gente pode ter ganhado algumas batalhas, mas definitivamente, enquanto sociedade, a gente está perdendo a guerra, né? E a gente também é a geração que tem uma plena ciência do impacto que nós estamos causando no mundo, como o Brandini mencionou agora, mas também recursos milhares, infinitos, de como que a gente pode continuar nos desenvolvendo, né, evoluindo de uma forma sustentável, harmônica, que reduzam esses impactos da nossa ação, enfim, no planeta de modo geral. Então, sim, à medida, como eu disse no início, assim, que eu fui pesquisando várias tecnologias aqui no Brasil disponíveis para a conservação dos oceanos, assim, na verdade, um universo se abriu, e a gente tinha um limite lá de caracteres por capítulo. Eu queria ter escrito até muito mais coisas do que cabia. A André, ela até liberou um pouco mais, assim, eu até escrevi um pouco mais, mas realmente tinha muita coisa legal para abordar. E é interessante, assim, aonde que a gente, né, tem um pouco a ver também com aonde que a gente coloca o nosso foco, né, e aí em que realidade que a gente entra, assim. Tá acontecendo agora, esses tempos também, vai acontecer um climaton, que é um hackathon para buscar soluções clima e oceanos, para o universo, né, a relação clima e oceanos, onde Santos é a cidade que está inscrita para esse climaton agora, que é uma iniciativa global. E aí um monte de jovem empreendedor, enfim, o Turra está aqui, né, facilitando, mas tenho certeza que também, né, por ser do Instituto Oceanográfico da USP, tem muita coisa legal de novas gerações que estão buscando e trazendo soluções e desenvolvendo esse novo olhar, né, para como que a gente entende melhor e utiliza melhor dos recursos, nesse caso, marinhos, né? Legal. Obrigado, Ana. Assim, eu fico pensando assim, né, olhando esse livro de longe, né, distanciando um pouco, eu vejo assim que tem várias pessoas que estão por pé, né, com o corpo inteiro, com a cabeça, com tudo dentro da água, né, pensando o oceano, produzindo ciência. E temos duas pessoas, né, que é a Cristina e a Andrea, que são as pessoas de fora dessa bolha, né, e elas entram nessa bolha. E eu queria tomar a liberdade, André, eu sei que a gente não combinou, mas você vai ficar brava comigo, né? Mas enfim, de perguntar para a Cristina e para você, como que a gente faz para chegar, para atingir o fígado, para atingir a cabeça e para atingir o coração das pessoas? Né? Claro que esse livro é um mecanismo, é um caminho para se fazer isso, mas como que a gente faz para mexer com os brios, mexer com a cabeça e mexer com a emoção, para que a gente realmente promova essa transformação? Como que vocês veem isso? Será que a gente vai precisar de um século e não só uma década? Cristina, André, vocês escolhem quem quer falar primeiro. A André está no mudo, ela estava... André, vai lá. Desculpa, eu tinha desativado. Eu vou deixar para a André encerrar, porque, enfim, ela é editora do livro, acho que ela pode dar uma visão mais geral. Eu vou falar da minha experiência nesse livro, e de jornalista, obviamente. Eu acho que uma das melhores coisas da minha profissão
é contar histórias, né? Qualquer matéria jornalística, qualquer investigação, reportagem, relato, ele só chega nas pessoas, ele só atinge as pessoas se você conta histórias de pessoas reais, vida real, gente real. E, particularmente, nesse livro, a parte que me coube nesse livro foi exatamente essa, foi contar histórias de pessoas que vivem e trabalham, ou vivem ou trabalham, enfim, com o mar, e são pessoas apaixonadas pelo que fazem. E, inclusive, nas entrevistas e nos artigos, com cada um deles, eu começo contando a história em geral, porque, obviamente, não é uma fórmula, cada artigo é um artigo, cada entrevistado é um entrevistado, mas, em alguns, eu me permiti começar por uma experiência pessoal daquele entrevistado com o mar. Então, por exemplo, uma coisa muito bonita foi o Guilherme Longo, que é o professor da Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha com corais, ele conta que ele teve o estalo de pesquisar a saúde dos corais aqui no Brasil quando ele estava fazendo um mergulho no Pacífico, ele estava estudando nos Estados Unidos na época, e foi mergulhar num arquipélago distante, lá no meio do Oceano Pacífico. E quando ele mergulhou, ele viu que os corais daquela região, daquele arquipélago, estavam cobertos por cianobactérias. E ele disse assim, está acontecendo alguma coisa muito grave. E foi isso que acendeu a luz na cabeça dele, que na volta ao Brasil, ele deveria investigar o que estava acontecendo com os corais aqui no Brasil. E ele estuda lá no litoral do Rio Grande do Norte, inclusive já detectou branqueamento de corais, né? Então, é isso. Eu acho que isso é que é interessante, contar esse tipo de história, porque eu acho que as pessoas lendo, de alguma forma, elas vão encontrar algum ponto de identificação. Quer dizer, olha só, o destino profissional de um pesquisador partiu de uma experiência dele muito particular. E por aí vai. No livro tem muitas outras histórias desse tipo também. Acaba que a trajetória profissional dessas pessoas ela se entrelaça com a vida pessoal, né? Isso ficou, inclusive, muito claro ao conversar com o representante das comunidades extrativistas, e eu vou encerrar a minha fala, porque houve aquela pergunta, justamente, que deu ensejo a vários comentários aqui, sobre a importância disso, né? Da valorização desse conhecimento tradicional dessas comunidades. E o Carlos Alberto, eu já mencionei, eu não sei se eu falei o nome todo da comissão que ele representa, ele que é pescador artesanal, é a Comissão Nacional para Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Costeiros e Marinhos, CONFREM, né? Ele falou uma coisa muito bonita, baseado, obviamente, na experiência de vida dele, né? Ele traz isso na entrevista. Ele diz que, da mesma forma que os povos indígenas lutam pela Amazônia Verde, os povos costeiros e marinhos irão lutar pela Amazônia Azul deles, porque a região costeira e marinha, que eles chamam, inclusive, de maretório, né? A região costeira é território e a região marinha é maretório. Então, da mesma forma que os povos indígenas protegem a Amazônia Verde, essas comunidades protegerão a Amazônia Azul. Então, eu acho que essa é uma forma da gente comunicar essa questão para as pessoas. Eu acho que isso está muito presente no livro e vai ser um elemento forte de sensibilização para quem tiver acesso ao livro, que eu espero que se espalhe, que as pessoas leiam e se encantem com esse livro. Obrigada. Com certeza, obrigado. Obrigado, Cristina. Alexandre, essa pergunta que você fez é a pergunta que todo editor se faz a cada livro que produz. Como eu vou fazer com que a pessoa olhe para esse tema e se encante e se mobilize para ler e para investigar esse assunto? Então, eu vou te dizer que eu estou há 20 anos testando fórmulas. Uma delas agora foi essa de misturar a voz das pessoas, de misturar a fotografia, de pegar um trabalho acadêmico e tentar dar uma linguagem mais simples. E ainda pensando na sua pergunta, nós não temos um século, nós não temos nem 30 anos, a gente tem que agora repetir muito, insistir muito, falar, até que as pessoas cansem de ouvir ou de não ouvir,
e abram seus corações para a nossa mensagem. Então, eu acho que esse livro ele traz muitos temas, mas ele está longe de esgotar qualquer uma das vertentes que a gente abordou. Por exemplo, essa questão dos povos litorâneos, né, dos povos das populações tradicionais, ela já vai suscitar um novo livro que está sendo iniciado agora, porque eu não conhecia o tema, eu acho que ele é riquíssimo e que ele também tem que ser trazido para a sociedade, porque não só de Cancún vivem os países, graças a Deus, né? Graças aos bons caminhos da humanidade. Então, a minha mensagem é que nós vamos continuar falando. Bem lembrado, porque se Cancún é aqui, o Haiti também é aqui, né? A gente tem que lembrar desses contrastes, né? E que eles estão pairando em todas as escalas. Assim, espetacular. Obrigado pelo presente de poder estar aqui com vocês. Eu queria trazer uma falinha muito pequena do que aconteceu hoje à tarde. Eu estava fazendo a moderação de um seminário sobre a Amazônia Azul, na Cecília, e estava lá o almirante Wilkes, que é o comandante da Marinha, mencionando os 4 pilares da Amazônia Azul. E olha só quais são eles e na sequência, pela ordem. Primeiro, soberania. Segundo, ciência. Terceiro, meio ambiente. Quarto, economia. Se a gente faz uma leitura das entrelinhas, né, e lembrando que uma depende da outra, eu vejo que a gente tem caminhos muito interessantes pela frente, que a CIEM sempre zelou, que é a parte científica, a parte ambiental. E aí teve uma pergunta do Raimundo Rosa, um comentário que foi o seguinte: temos que cuidar, Andréia, temos que cuidar agora, né, da nossa Amazônia Azul, para não comprometer o futuro do nosso Brasil. Então fica muito clara a relação de dependência do Brasil desse maretório, desse território, desse espaço fantástico. Mas que Brasil? E que brasileiro? Né? E aí que é o ponto. Né? Não adianta a gente gerar riqueza e não distribuir essa riqueza. Né? E não adianta a gente gerar riqueza e ter uma riqueza que é um voo de galinha, né? Que dura pouco e só beneficia alguns. E isso remete a gente a pensar que futuro a gente quer. Né? E o futuro é a gente que tem que fazer. Então, nesse sentido, eu acho que o livro passa uma mensagem, passa um chamado. Venham se sensibilizar pelo oceano, venham entender um pouco mais o oceano e venham ajudar a mudar para que ele seja saudável, resiliente, produtivo e tudo que a década do oceano prevê. Então, dizendo isso, eu queria dizer que talvez dos mares, né, a gente não possa ser resignado e falar assim, tudo bem, né? Dos males, né? O menor. Eu acho que a gente é muito mais que isso. A gente tem que levar a sério as coisas e a gente tem que enfrentar. E dizer que, para a gente, dos mares, nada menos do que o melhor. Queria dar um beijo a todos vocês, agradecer a David, Ana, Fred, Cristina, Marcelo, Andréia, Fábio, que teve que se ausentar, e dizer que eu envio todo o meu respeito pelo trabalho que vocês fizeram e pelo presente que vocês nos deram. Uma boa noite a todos e espero que a gente esteja aqui em breve falando de mais algum material, mais algum livro, mais algum vídeo, mais algum produto que venha falar do oceano. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite para vocês e obrigada a todo o pessoal da Cátedra Unesco e ao ECOAR da PUC também, por favor. Desculpe, não tenho certeza a respeito. Boa noite, gente. Valeu, gente. Um grande abraço. Gente. Obrigado. Bye, tchau. Parabéns. Boa noite. Obrigado, Douglas. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ana, David, Marcelo, Fábio. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui contigo, com vocês todos. Um prazer ter essa equipe num livro, viu? Poxa, dá até pena de acabar o livro. Vamos de novo, né? Vamos fazer outro. Vamos fazer mais.